O Ponto a Ponto de hoje recebe uma das personalidades mais conhecidas do Rio Grande do Sul. Deputado federal, militar de formação e pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul. O Ponto a Ponto de hoje tem o prazer de receber, na Rede Litoral de Comunicação, Luciano Zucco. Seja muito bem-vindo ao Ponto a Ponto aqui na Rede Litoral de Comunicação. Tudo bem, Zucco? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. Que local bonito aqui, estou vendo a área de vocês. Parabéns. Eu que sempre que posso venho aqui, Capão, Xangri-Lá, sempre veraneei em Tramandaí, então adoro o nosso litoral norte. E poder estar aqui hoje conversando com vocês, para vocês me conhecerem um pouco mais, me deixa muito feliz. Quem é Luciano Zucco? Olha, Luciano Zucco hoje é um pai de 3 filhos, da Valentina, do Teodoro, da Antônia, casado com a Joyce, filho da dona Cleusa e do meu saudoso pai, Valmor. Nascido no Alegrete, mas a minha família da Serra Gaúcha, ali Bento Gonçalves, Farroupilha. Cara que quase 30 anos, estive dentro do Exército Brasileiro, cheguei ao posto de tenente-coronel, e lá por 2017, 2018, fui convidado para concorrer a um cargo público e deu no que deu. Há pouco tempo fui eleito deputado estadual, deputado federal e hoje estou nessa caminhada aí, uma caminhada difícil, mas que me enche de orgulho só o fato de eu ter a possibilidade de ser governador desse estado me deixa muito feliz. Na infância, como é que foi o Luciano Zucco na infância? Lá no Alegrete ou onde é que foi? Não, sabe que eu nasci no Alegrete, mas eu fui muito novinho. Meu pai era militar e acabava que ele ficava sendo transferido, né? Nós fomos morar em Tarauacá, no Acre, depois moramos em Lages, Santa Catarina, depois fomos para São Gabriel da Cachoeira, na Amazônia, olha só. Me lembro lá em São Gabriel, uma cidade que na época era praticamente tribos indígenas, a companhia do exército, tinha lá o padre, e poucos comércios muito reduzidos, e foi uma infância muito bacana, muito bonita, assim, algo que ficou na minha memória. E depois eu vim para Porto Alegre, onde a minha juventude foi ali, né? Onde eu estudei no colégio público, depois estudei no colégio militar, onde prestei concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras, para ser oficial do Exército. Esse é um breve resumo da minha infância e juventude. Essa passagem por vários locais, Pará, Santa Catarina, Amazônia, é uma bagagem que o senhor traz que muita gente não passaria, por exemplo, né? Levaria muito tempo para adquirir. Como é que foi morar nesses locais assim totalmente diferentes, um Brasil totalmente diferente em cada região? O Brasil é muito rico, né? O Brasil, a sua cultura, o seu relevo. Eu me recordo quando eu morei na Amazônia, que lá não tinha, olhava quando pequeno na casa do meu nono, da minha nona ali em Bento, em Farroupilha, a gente tinha um cachorro pequenininho, que era o cachorro da minha nona. E aí quando meu pai foi transferido para a Amazônia, o cachorro ficou, lógico, não era nosso, mas a gente cuidava, e lá na Amazônia não tinha cachorro, só tinha animais silvestres mesmo. Então eu me lembro que
Hoje eu falo e as pessoas acham engraçado, mas lá era muito bacana. Meu pai, ele sempre, por ser colono, né, ele era do exército, mas ele sempre gostou da sua horta, de plantar o seu legume, a sua verdura. E engraçado eu falar, mas ele espantava os macaquinhos que tinham lá para destruir a horta dele. E aquele local era no meio da Amazônia, São Gabriel da Cachoeira. Sabe que a gente dá entrevista em muitos locais e a gente não, às vezes não para falar, e me veio à memória assim na minha infância que bacana eu poder ter conhecido, como tu falou, locais totalmente diferentes, a selva amazônica. Depois eu fui para o interior de Santa Catarina, em Lages, uma das cidades mais frias do Brasil, onde lá tinha colônia de férias. Muito bacana, eu sou um cara que me considero muito privilegiado pela minha infância e juventude. Quanto tempo, mais ou menos, em cada cidade? Geralmente, essas transferências de militar, o mínimo de 2 anos. Então, era 2, 3 anos e ele ficava sendo transferido. Mas era o suficiente para tu conhecer um pouco a cultura local. Com certeza. E aí, vem para o Rio Grande do Sul, novamente, em Porto Alegre. Mais ou menos que idade, assim, que foi mais Porto Alegre, eu tinha uns 10, 12 anos. A minha infância foi fora, e eu cheguei em Porto Alegre uns 10, 12 anos, aí eu estudei nesse colégio público, e depois eu fui para o colégio militar. E ali começou, então, né, a ideia de continuar na carreira, de seguir a carreira militar. O meu irmão mais velho já tinha seguido. O meu segundo irmão, né, o irmão do meio, ele foi fazer direito na Federal, delegado de polícia hoje, e deputado estadual também. E eu tenho uma irmã mais nova que é escrivã de polícia. E é muito bacana, assim, porque a gente morou em Porto Alegre, né, e ali foi também uma infância muito legal, uma juventude muito legal. Pois ainda me lembro que é a época que a gente conseguia jogar bola no meio da rua, separava dois chinelos, não tinha essa loucura, esse negócio aqui. Não, ainda bem que não tinha na época, que isso aqui hoje nos distancia dos amigos, da família. A gente vive muitas vezes em função, né, da tecnologia que veio para ajudar, mas também para atrapalhar. Mas na minha época, minha juventude era na rua, era jogando bola, era saindo com amigos. E foi um momento muito legal, assim. Porto Alegre foi uma cidade que a gente foi muito feliz também. Porto Alegre mudou muito? Muito, mudou muito. A violência aumentou demais. Hoje tu não tem mais essa qualidade de vida que nós tínhamos, de ir para parques, praças. Me lembro que aos domingos, a gente frequentava lá. Eu ainda gosto de ir, mas tinha o Parque da Redenção, na frente do Colégio Militar ali, o Brick da Redenção. A gente tinha muitos campeonatos desportivos, o esporte era presente na minha juventude. Hoje eu vejo que é outra geração, uma geração mais tecnológica, mais virtual, não tão presentes assim. A casa da minha mãe sempre estava lotada de amigos, né? A gente sempre tinha muito contato com os amigos. Hoje eu vejo que já cedo o pessoal fica mais enfurnado dentro de casa, até porque não tem mais a mesma possibilidade, como eu disse, de se encontrar como antes, mas continua sendo a capital dos gaúchos, uma cidade extremamente pujante, importante para o cenário gaúcho, mas eu confesso que não tenho nenhuma inveja dessa geração que está aí. Eu acho que a nossa geração, eu que tenho 52 anos, eu acho que a nossa geração foi muito feliz, porque pegou um lado analógico, mas que ainda consegue administrar a tecnologia. Perfeito. Entra no colégio militar. Teve um pouco da influência, daqui a pouco, do pai ser militar, ou não tem nada? Sim. Não, teve porque, na verdade, o colégio militar, ele foi uma das suas concepções, eram para receber os filhos de militares. Então, como há essas transferências, muitas vezes tinham dificuldades para conseguir, né, entrar numa escola. E os colégios militares são colégios muito preparados, são de grande qualidade. O nível de dificuldade, o nível de ensino é muito bom. O IDEB deles é muito bom.
né, o Índice de Desenvolvimento Educacional. Eu fui aluno na época era série, da 7ª série até o 2º ano do 2º grau, quando eu prestei concurso para a SpaceX, lá em Campinas, e depois de Campinas eu fui para a AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras. E essa minha juventude no Colégio Militar também foi muito legal. Tu vê, né, eu entrei na 7ª série, eu devia estar uns 13, 14 anos, agora não me recordo, mas pegava o ônibus sozinho. Hoje meu filho tem 16 anos, a gente tem que ficar todo cheio de cuidado para ele ir para o colégio. Exemplo que te falei, né, da insegurança, da mudança, mas o Colégio Militar é um colégio que também está no meu coração. Qual foi o momento mais difícil aí nessa trajetória da sua juventude, infância e adolescência, nessa mudança aí? Quando eu saí de casa, assim, quando eu saí de casa, do colo da mãe, para ir para o colégio, para a SpaceX, lá em Campinas, porque avião era só para quem tinha muito dinheiro, então a gente tinha que se deslocar de ônibus, era um dia de viagem até Campinas, São Paulo, e tu saí, um jovem com 16 anos, sair de um convívio diário com a tua família, ir para uma escola de internato, né, 24 horas por dia, com pessoas que tu não conhecia, finais de semana também fechados, aquele primeiro impacto assim foi algo que eu me lembro que muitas vezes ligava, minha mãe chorava, meu filho, como é que tu tá? Eu falava, mãe, tô morrendo de saudade, mas vai dar tudo certo, é para um propósito melhor, é para um futuro melhor. Mas foi pesado, assim, aquele primeiro momento de ficar longe da família foi impactante. Bateu aquela vontade de vou desistir? Olha, se eu disser para ti que nenhuma vez eu pensava o que eu estou fazendo aqui, isso chegou a passar, mas desistir, eu acho que não, porque era o que eu queria fazer. A minha mãe, já na época, ela já era divorciada e cuidava dos 4 filhos, e até isso era um peso. Eu sabia que estando na academia era um alívio também financeiro para ela, mas eu não me arrependo de maneira nenhuma, fui muito feliz dentro do Exército, cheguei e conquistei muitas coisas bacanas assim, durante a minha carreira. Quanto tempo permaneceu? 27 anos. 27 anos. E aí, em algum momento, teve a virada de chave para ir para a política? O porquê entrar para a política? Sabe que quando eu já tinha servido em Jaguarão, lá no interior, fronteira com o Uruguai, fronteira com o Uruguai aqui na região sul. Fui para o Rio de Janeiro, fui para Brasília e como tenente-coronel já no final de carreira, próximo do final de carreira, eu estava em Porto Alegre. E eu dava muita palestra na área de segurança. Eu tinha feito já uma pós-graduação, um mestrado, gostava de dar palestra. E tinha muitas pessoas que não do Exército que falavam, como tu entende da área, tu gosta da área, tu poderia ajudar a sociedade. Mas para mim, ajudar era de repente continuar dando palestra, ou de repente dar cursos. E eu tinha um amigo que tinha saído do Exército para ser consultor legislativo na Câmara, Câmara Federal. E ele me falou assim, cara, tem um deputado aqui que quer ser candidato a presidente, o Jair Bolsonaro. E a gente falou de ti, ele quer te conhecer. E eu conhecia só de nome, nunca tinha tido convívio. E aí, uma das minhas idas a Brasília, por outro motivo, eu fui conhecer o tal deputado. E ali foi quando ele me convidou para vir para a vida pública, para concorrer a deputado. E eu falei para ele assim, olha, deputado, o senhor me desculpe, mas eu não tenho partido, o Exército não tem partido, não sei nem o que é essas funções aí que vocês fazem. Sou oficial do Exército Brasileiro, sou paraquedista, sniper, eu gosto da parte operacional e digo mais, o que eu tenho são os meus princípios e valores que eu aprendi dentro de casa. Ele, opa, princípios e valores, é isso que a gente precisa.
Voltei para Porto Alegre com um convite. Me lembro que eu perguntei para minha esposa, foi contra. A minha mãe foi contra. Meus irmãos, 2 deles foram contra. E o meu irmão mais velho, por incrível que pareça, aquele que eu achei que ia ser o mais contra, ele falou assim, olha, enxergue como uma missão. Tu já faz isso de uma forma voluntária, tu já ajuda, né, entidades, instituições na área de segurança, por que tu não pode concorrer? Eu tenho uma ligação com esse meu irmão muito, muito forte, e eu acabei aceitando o desafio. Eu me lembro que foi, corri um risco muito, muito grande, porque como eu estava na ativa, a gente só pode sair para concorrer por ocasião das convenções, isso é só em julho, final de julho. Eu tinha 2 meses para fazer uma campanha. E não sei, aí é questão, só Deus mesmo para explicar. Eu saí no dia 28 de julho para concorrer e no dia 4 de outubro fui eleito deputado estadual mais votado do estado. Então realmente algo que chega a ser quase inexplicável, né? Mas eu acho que eu estava no momento certo, na hora certa, eu consegui comunicar de uma forma correta e fui deputado estadual. Fui muito feliz na Assembleia Legislativa, fiz leis extremamente importantes, uma lei da política de atenção ao câncer infantil, lei das escolas cívico-militares, da transparência em obra pública, parcelamento de IPVA, fiz leis nas mais diversas áreas e quis um novo desafio, aceitando concorrer a deputado federal. E depois de 4 anos na Assembleia também fui o deputado federal mais votado do estado. E lá em Brasília vi que lá o bicho pega. Lá é outro padrão, é outro nível de política. Lá a gente descobre que o sistema existe. Né? Realmente, tu vê que 513 deputados, 81 senadores, é uma política muito, muito forte, né? Onde a disputa de espaço é muito grande para tu fazer uma relatoria, para tu fazer um projeto de lei, para tu ter ganhos políticos, é mais difícil, mas eu também não posso reclamar. Fui o líder da oposição, liderei mais de 140 deputados no meu primeiro mandato, então isso foi algo que alguns deputados falam que chama muita atenção, deputados que têm 7, 8 mandatos e não tiveram essa possibilidade. Presidi uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, que a gente investigou lá os movimentos de luta pela terra, né, de invasão de terra, o MST, onde também tive um aprendizado muito grande. E é isso, assim, a política ela é linda, desde que tu faça dentro de uma moralidade, fazendo o que é certo, não o que é fácil. E tudo isso fez chegar até aqui, dar entrevista para vocês, como deputado federal, pré-candidato agora a governo do estado. No estado, qual foi a primeira, ou a primeira não, mas a lei mais importante que o senhor considera assim, de que, essa aqui tomou muito, foi a minha abertura para que eu fizesse jus ao que os meus eleitores me colocaram aqui, e isso aqui valeu tudo. Qual foi? Olha, eu tenho algumas leis que são extremamente marcantes, né? O cívico-militar, nós temos mais de 50 escolas no estado, o IPVA parcelado, tanta gente paga e não sabe. Exato. Né? Mas tem uma lei que está no meu coração, que eu chamo de Lei Manu, que é essa lei da política de atenção ao câncer infantil. Eu estava em Pelotas, estava em Passo Fundo, lá no hospital, fazendo uma visita numa ala oncológica, e eu conheci a Manu, uma menina de 4 anos, estava carequinha, estava fazendo uma sessão de quimioterapia,
conheci a família dela, a Alessandra, o pai, a irmã da Manu, a Esther, e eu me lembro que ela sentia muita dor, assim, entre a sala de quimioterapia e a sala de recuperação. A gente passou a conviver um pouco naquele ambiente. E a Manu me fez refletir o quanto é importante, né, entender essa doença, que é a doença que mais mata crianças e adultos. E eu falei assim, mas como um deputado estadual vai poder ajudar, não sou médico, para curar crianças? E a gente teve a felicidade de entender que o diagnóstico, que tu descobrir a doença cedo, é uma forma de tu salvar vidas. E por que a gente conseguiu ajudar? Até o momento, até a nossa lei existir, as crianças chegavam numa cidade do interior, por exemplo, vamos lá, dar um exemplo, lá em Itaquí. A criança normalmente passa mal, vai para um clínico geral, o clínico geral vai pedir um exame, aquele exame, o clínico vai olhar, ele vai encaminhar talvez para um pediatra, o pediatra vai olhar, não, isso aqui é um caso de oncologia, vai encaminhar para o oncologista, aí o oncologista, não, tem que ser um oncologista pediátrico. E esse tempo que percorria, pode custar. Custava a vida. A Manu, por exemplo, ela teve o diagnóstico muito tardio. Infelizmente, depois que eu conheci a Manu, meses depois, a Manu virou estrelinha. Mas a gente descobriu que, sabendo diagnosticar precocemente, cedo, tu poderia tratar cedo e salvar vidas. A gente criou uma política de diagnóstico precoce, por exemplo, o teleoncoped. Hoje, aquilo que eu te falei de um médico diagnosticar num exame, ao invés de ela mandar para um pediatra ou para um oncologista, ela liga pelos exames, ela liga para um setor especializado de oncologista e ele fala assim, opa, as hemácias está baixo, esse sangue, pode encaminhar direto para um especialista aqui em Passo Fundo, ou em Porto Alegre, ou em Caxias. E esse encaminhamento hoje está salvando milhares e milhares de vidas de crianças. Nós temos já números, comprovações, junto ao Instituto do Câncer Infantil, que é um parceiro dessa política aqui em Porto Alegre, Dr. Bruneto, que a gente está salvando muitas vidas pelo teleoncoped, por essa ligação direta, que agora diminuiu ou praticamente evita aquele trânsito que a criança teria que fazer até chegar num centro especializado. Então hoje, uma criança diagnosticada numa atenção primária, né, num posto de saúde, ela pode muitas vezes ser encaminhada diretamente para um setor especializado. E só essa lei, para mim, já poderia me levar para casa, que eu me sinto realizado. E na Câmara Federal, 259.023 votos, o mais votado dos deputados estaduais, Os deputados do Rio Grande do Sul, o mais votado. Qual foi a lei, um projeto lá que o senhor mais valorizou? Olha a coincidência, foi o projeto que nós votamos ontem. Eu já tinha ajudado, coautor num projeto da securitização do agro, que é justamente o alongamento, o prolongamento da dívida com juros menores. Hoje nós temos 43 agricultores que tiraram a própria vida em função do endividamento. E esta lei é diferente da Assembleia. A Câmara lá, ela tem outra pegada. Para tu conseguir pautar uma lei para aprovar, é uma briga política. E eu era o líder da oposição, dentre os vários líderes e dos vários projetos que estavam sendo encaminhados para votação. Eu consegui, com muita articulação política, com muito diálogo com o governo, porque tem que dialogar mesmo com quem pensa diferente, a gente conseguiu pautar a securitização, aprovamos na Câmara Federal, e ontem,
para nossa alegria, a gente aprovou no Senado da República, agora vai ter alguns ajustes na Câmara de novo, e se Deus quiser a gente vai já sancionar essa lei junto à presidência. O Luciano, o CPF do Luciano passa por toda essa trajetória, na trajetória militar, se coloca como um deputado estadual mais votado, deputado federal mais votado. Luciano agora quer ajudar o Rio Grande do Sul. Por que o Luciano quer se colocar à disposição, podendo seguir de repente a carreira militar, sair da cena política, já fiz a minha parte. Ou até mesmo concorrer, né? Até para reeleição. Uma reeleição. Por quê? Olha, eu entendo que a gente tem que deixar, todos nós, nas suas diferentes áreas, temos que deixar um legado nesta vida, um propósito de vida. Eu sempre me pergunto, quando eu acordo, além de agradecer todos os dias, eu sempre me pergunto por que eu estou acordando, aonde eu quero chegar, o que eu quero construir como um pai, como um esposo, como um filho. E na política, a gente vê o quanto podemos ajudar, né, dentre os cargos que tu escolhe, seja um vereador no seu município, um prefeito, seja um deputado estadual, com legislações que podem alterar e modificar positivamente a realidade do Estado, os federais trazendo recursos, emendas e projetos federais. Mas eu acredito que todo político gaúcho, ele deve ter no seu subconsciente ali aquela figura de um governador, de poder realmente mudar a realidade de um estado, e no nosso caso do Rio Grande do Sul. Eu sou apaixonado pelo meu estado, tenho orgulho de ser gaúcho. Até por morar em outros estados, a gente sempre é marcado, né, pelo churrasco, pelas tradições, por ser o estado que canta o seu hino do estado. Então a gente tem uma cultura muito forte. E eu entendo que o estado do Rio Grande do Sul ele está passando por um período muito difícil. É o estado que menos cresce nos últimos 20 anos, entre todos os estados. A gente está com problemas na área de saúde. Eu estava recentemente agora, inclusive aqui em Capão, conversando com empresários, com entidades, com os gaúchos do litoral, e eles falaram da infraestrutura, do problema aqui da Estrada do Mar, do problema de não ter um hospital regional, do desenvolvimento que muitas vezes fica parado em função de algumas burocracias, licenciamentos ambientais que demoram, às vezes, anos para sair. Então a gente entende que, tendo alguém que realmente tenha vocação, que tenha liderança, tem um grupo forte, que é o nosso caso, nós temos um grupo muito forte atualmente, que quer realmente ajudar o Estado, eu entendo que a gente vai poder construir essa nova realidade. Se tu fores olhar, a gente olhava para Santa Catarina até pouco tempo atrás, como um corredor para o Sudeste. Santa Catarina, Paraná. E a gente tem estados semelhantes, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, imigração parecida, né? Italianos, alemães, o mesmo relevo, serra, litoral, a mesma cultura, mas e a gestão? A gestão está bem diferente. Eu acho que nós deixamos de ter prioridades que deveríamos ter, acabamos acumulando uma dívida praticamente impagável, e é momento, sim, de uma ruptura desta forma de governar. A gente precisa ter um pouco mais, ou muito mais, a eficiência, com secretários que entendam as suas pastas, com uma comunicação com o governo federal efetivo. Eu sou muito amigo do governador de Santa Catarina, governador do Paraná,
Sou da turma do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, da minha turma, meu amigo há 34 anos. Este momento, esta composição política é muito favorável para que a gente possa desenvolver o Estado do Rio Grande do Sul. Ter outra agenda, que não só a agenda de pagar conta para a União. Momento de olhar o que está dando certo aqui no litoral, esses condomínios maravilhosos que são exemplo do Rio Grande do Sul, olhar nossa Serra Gaúcha, né, com o Vale dos Vinhedos, com o Gramado, com Canela, desenvolver a metade sul, que ainda é deixada de lado. Então eu estou com esse desafio agora pela frente e eu tenho uma grande esperança que a gente possa chegar lá. Maravilha! O programa está chegando ao fim. Quero lhe agradecer, Luciano Zucco, obrigado por estar aqui conversando com os nossos telespectadores aqui da Rede Litoral de Comunicação no programa Ponto a Ponto, desejar sucesso e em breve retornamos aqui para a gente detalhar melhor a questão aí destas eleições que se aproximam. Mas muito obrigado por participar aqui do Ponto a Ponto. Eu que agradeço. Parabéns pelo local, parabéns pelo programa, parabéns pelo ambiente, parabéns pela Rede Litoral, de poder conhecer um pouco mais. Também gostaria de falar que da minha vida ainda mais, mas já deu para dar um pedacinho de quem é Luciano Lorenzini Zucco. É um apaixonado pelo Estado. Fico à disposição. Quem sabe ano que vem venho em outra condição. Maravilha! Este foi o Ponto a Ponto de hoje e a gente fica por aqui. Até o próximo programa aqui na Rede Litoral de Comunicação. Tchau, tchau. Até mais!